Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre a continuidade daquela viagem que a gente vem fazendo no livro, tadadá, conectando-se com os arcturianos. E é interessante, né? E é bom a gente trazer aqui essa ideia de se imaginar viajando, né? No tempo e espaço, se imaginar, mas vamos até dizer assim, uma brincadeira, né? De se ver de forma leve, se permitir, né? Porque a gente precisa se permitir abrir a mente, né? Para escutar, para conhecer coisas novas, né? E não se fechar naquilo que a gente, nas nossas realidades. Como em filmes de ficção, o que é que a gente, vamos ampliar essa mente? Imaginar uma tela mental onde a gente pode usufruir de um conhecimento diferente, né? Como se tivesse uma sala de aula virtual, é o que a gente está de alguma forma virtual, mas um laboratório de experimentação. E aí a gente vai começar o nosso experimento, que é que eu vou chamar de experimento, da seguinte maneira. Alguns de vocês, talvez não todos, porque isso vai depender do tempo, da geração que você faz parte. Alguns de vocês, assim como eu, a gente tem esse gosto pelo universo, pelo espaço. Por que a gente tem esse gosto, essa curiosidade? Tem de assistir muitos filmes, se tiver filmes nessa linha. Porque nós temos a nossa memória afetiva, né? O filme Perdidos no Espaço. Quem nunca assistiu da geração, uma geração anterior, a geração agora digital, coloca aqui, você assistia Perdidos no Espaço, aqui, coloca aqui embaixo, e coloca assistir, né? Ou não assistir. Então, naquele período, aquilo parecia tão fantástico para a gente, né? Era muito legal, porque a gente se via naquilo, era algo distante, mas a gente viajava. A gente entrava naquela espaçonave, que era uma nave em formato de disco, né? Com uma planilha, assim, um espaço, assim, um telão de vidro, para que a gente pudesse visualizar tudo, né? E a gente navegava, a gente estava naquela nave, junto com toda aquela família. O filme, para quem não assistiu, né, tratava de uma família que se perdeu no espaço, numa dessas viagens, né, e não conseguia. A tentativa era voltar à Terra, né? E eles tinham um robô. Naquele período já tinha um robô, né, e o robô dizia perigo. Quando era alguma coisa perigosa, aí falava perigo, 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 não tem registro. E olha como a gente visualizava, anos 70, muitas coisas fluíam naquele período nesse sentido, né? Eu não sei exatamente qual foi o período, mas o período que foi a Lua. Ai, Lua, né? Chegamos à Lua. E isso, né, para a ciência, foi sempre assim, sonhos realizados, né? Trazer à vida, mostrar mais a potência do homem, né? Da exploração de que somos muito mais do que só isso aqui. E aí, por que tudo isso? Eu volto a fazer esse resgate. Porque quando a gente vai para esse capítulo, que é o capítulo 2, Conectando-se com os Arcturianos, ele vai falar exatamente sobre que a gente se interage e compreenda um pouco o universo, as galáxias, né? Porque isso é um pouco de nós, né? Fazendo um estudo, né, muito rápido, e eu sempre falo aqui, né, a própria Bíblia fala a casa do Pai tem muitas moradas, né, e se referir a talvez outras moradas, né, fora, né, do que a gente tem aqui. A Gênesis vai falar para a gente. Origem do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse que exista luz. E aqui a gente vê que era um vazio, existiam as trevas, né? O universo. Quando a gente vai escutar um mito, né? Também vamos considerar mito, né? A história contada pelos cisnes, eles vão nos falar
tudo era escuro, o universo era escuro, existia apenas um cristal. E nesse cristal morava a avó do mundo. E a avó do mundo, sentindo que estava tudo muito escuro, ela resolveu começar a criar, e criou a luz. E aí também partiu para criar o vento, criar a terra, criar tudo, né? E aí tem similaridades sobre o ponto do escuro e da luz. A ciência também vem, né? A ciência nos traz algo que eu também anotei aqui e também acho interessante. Há 13,8 bilhões de anos atrás, tudo era escuro e houve uma grande explosão, que foi o Big Bang, e tudo começou a existir. Olha que interessante. Temos um ponto do escuro e temos o ponto da luz surgindo, né? Isso não é por acaso. As coisas são muito próximas. As histórias de qualquer religião e qualquer conto da origem do mundo parte do mesmo princípio. Ou seja, o universo, ele parte de um ponto, ele se expande, né? Os arcturianos também nos trazem isso, né? Falando sobre esse universo, que ele é um universo que ele, de tempos em tempos, ele contrai e ele expande, né? E nessa pesquisa, eu encontrei o Marcelo Gleiser, né? É um especialista, um cientista assim, de alto nível, que tem um vídeo dele que é chamado O Essencial é Invisível para os Olhos. E aí ele traz algumas coisas que vai também puxar o que está aqui no livro, complementar. E aí ele fala que sobre esse universo, né? E sobre as estrelas como matérias capazes de gerar luz. E aí ele diz, a luz é uma onda eletromagnética. E o que brilha está em vibração. 3 pontos importantes aqui, gente. A matéria que emite luz, essa luz que é eletromagnética e, e essa matéria, e esse brilho, essa luz que vibra. Vamos juntando esses pontos aí. Uma coisa muito interessante que o Marcelo traz, a gente tem que ter paciência, né, também para entender um pouco a lógica científica. Ele fala o seguinte, que toda a exploração que a ciência já fez sobre o universo, ela se resume a 5%. O telescópio, né, Hubble Gallery, que está na Hubble Gallery, é quem tem nos dado, faz pouco tempo que esse telescópio consegue nos mostrar a infinidade de galáxias, a infinidade de estrelas, o quanto esse universo é grande, ele tem nos ajudado bastante, né? E ajudado a ciência a compreender algumas coisas. Mas mesmo o telescópio, ele só consegue captar 5%, gente. Olha que extensão de universo, que extensão de universo. E aí outra coisa, ele fala, nossa galáxia é uma entre bilhões de galáxias. Aí olha que loucura. E muitas vezes, por que que o livro nos vem falar sobre isso, né? O capítulo, ele abre aqui com uma realidade superior, trazendo o universo espaço-temporal, né? E aí fala sobre como nós entendemos da criação, que é o Big Bang, né? E a gente chama do grande colapso. E aí ele traz essas questões de expansão e contração desse universo. E uma coisa que eu quero trazer aqui que me chamou muita atenção, attention please, atenção, vamos olhar isso com bastante atenção. Uma coisa que me chamou bastante atenção sobre as galáxias é que não é o livro que fala, mas o Marcelo, ele coloca que essas galáxias, né, elas estão sempre em movimento, né, mas o normal, aparentemente, aqui, eu não sei muito, né, eu sou cientista, mas o que eu captei aqui é que essas galáxias, a tendência delas são se afastar, né? E o que se observou, então, por exemplo, uma coisa que são os buracos negros. A ciência nunca conseguiu fazer nenhuma pesquisa que nos revelasse o que eram esses buracos negros, assim como também a massa escura, né? E
Só que o que eles conseguiram entender é que essa massa escura, ela é de 70% de energia, e é ela que faz com que as galáxias se movimentem, né? Por que que eles não conseguem detectar, entender o que é essa massa escura? Porque até então as nossas pesquisas falam sobre os átomos, elétron, nêutron, prótons. E cientistas de plantão, alunos de física, estudantes, dê uma força aí. Então, essas galáxias, né, elas são, existe uma força propulsora de movimentação que está nesses espaços escuros. Só que como esses espaços escuros, o tipo de partícula que ela é construída não é átomos, a ciência não consegue identificar, né? Então, olha os mistérios, gente, olha os mistérios. Mas uma coisa que também aqui enriquece muito quando eu vi esse vídeo do Marcelo Gleisi é que nós somos também formados de átomos. Nós somos elétron, próton e nêutrons. As estrelas, elétron, próton e nêutrons. Olha, o universo, né? Nós somos as estrelas. Se as estrelas emitem luz porque elas são matéria, nós somos matéria, temos a capacidade eletromagnética também de gerar luz, gerar energia. Então, assim, isso abre o campo para que a gente possa compreender, primeiro, que o universo é muito extenso, que nós ainda estamos nos alfabetizando nessa linguagem, não conhecemos muito, a própria ciência não conhece. E quando a gente fala em galáxias, elas têm um campo ao redor dela eletromagnético, que são os campos que possibilitam as viagens interplanetárias a novas dimensões. Então, o conteúdo, né, é um conteúdo que ele nos permite, primeiro, compreender o universo, segundo, fazer essa inter-relação entre nós e o universo, porque se a gente se distancia como se o universo não fosse também, se nós não fizéssemos parte daquilo, fica muito difícil da gente conseguir entender a extensão desse universo e as possibilidades múltiplas de outras existências. Outras existências, não necessariamente elas vão estar materializadas como nós. Por exemplo, os arcturianos, eles são feitos de um outro tipo, nós somos carbono, né? E os arcturianos dizem, acho que é silício, alguma outra coisa. Então, eles não são matéria física, né? Eles são uma outra constituição que está na quinta dimensão. Para acesso a essa quinta dimensão, corpo físico não entra. Assim como a quinta dimensão, vir para cá é prejudicial, porque nós estamos contaminados, né? É um planeta muito contaminado, temos muitos gases, muita coisa de poluição que prejudica, inclusive, a vida. E por isso que as conexões são através de ondas eletromagnéticas. Tá? Então, são algumas explicações que facilitam, pelo menos, a gente abrir o campo e a mente para pensar se é possível. Pode ser possível? Sim, pode ser possível, né? Se a gente se abre para pensar sobre isso. E aí a gente não desconecta daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente chama de real, porque a nossa mente ela cria a nossa realidade, né? Então a gente se configura numa realidade que tudo isso aqui existe, né? Que somos, que existimos, né? Então tudo é, é como se fosse o próprio Marcelo Gleiser fala sobre a caverna de Platão, né? Que a mente é muito pequena e ela enxerga aquilo que é o campo dela que ela enxerga, né? E no caso daquela caverna, aqueles seres, aquelas pessoas que estavam ali, escravos, olhando apenas para a parede, o mundo se resumiu a uma parede, né, de sombras. E quando uma pessoa vai na luz e volta na claridade, aquelas pessoas não acreditam, porque elas estão distanciadas daquilo. A mesma coisa é a nossa mente, né? A nossa realidade, que é essa, fica muito difícil, muitas vezes, para a gente compreender que existem outras realidades, né? Pode existir outras realidades. Mas o que o capítulo quer trazer para a gente é que a gente possa abrir a mente para, primeiro,
fazer um estudo, compreender o que é o universo, o que são as galáxias, né? Nessa compreensão, por exemplo, cada galáxia ela tem uma série de planetas que giram ali também na galáxia. E o que me chama a atenção é essa ordem, ordenação. Tudo é muito ordenado, tudo é muito é, planificado, arquitetado. Isso, claro, que tem que ter um criador, né? E quem fez tudo isso, né? Essa é a grande pergunta, o grande criador. Quem é o grande criador? Ah, isso é um estudo que a gente chama, o capítulo 2, ele trata exatamente, é um estudo de cosmologia, ou compreensão do universo. É esse o capítulo, tá? Então, ele vem tratar disso. E eu gosto dessa parte aqui que ele coloca, a fonte de energia da energia do Criador, a fonte de luz e a fonte do Espírito podem ser encontradas nas estrelas. O Sol ativa toda a vida na Terra, e a luz do Sol, ou a luz das estrelas, ativa toda a vida em todos os planetas da galáxia. Anotem isso. Sem as estrelas não existiria vida, tá? Então, por isso que a cultura indígena fala muito no culto ao sol, né? Na gratidão ao sol, porque senão nós não existiríamos, né? Então, o que eu quero trazer a nível desse capítulo, né? Puxando esse capítulo, primeiro capítulo, nós conhecemos quem eram os arturianos, entendemos que esse livro ele está sendo canalizado por um arturiano chamado Juliano. E o Juliano, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do que ele quer tratar no livro e dessa nossa percepção da possibilidade de existirem mundos outros, né? Outros universos, ele vai trazendo a cada capítulo esse conteúdo, né? Inicial de que a gente, de cosmologia. Para a gente entender, a gente precisa acreditar. Então, ó, eu só peço, né, para quem vai estar assistindo, acompanhando aqui comigo nessa nave maravilhosa, que vocês abram a mente, pelo menos para essa leitura, para essa compreensão, não está distante do que a ciência vem falando. Hoje também a religião também está lá na Gênesis, né? Tem muitas informações sobre o universo também. Outras religiões também tratam sobre isso, né? O kardecismo também tem uma Gênese também um pouco diferenciada, mas porque está falando sobre espíritos, né? Desencarnados. E é isso. Se abram para esse conhecimento como forma de aprendizado. Acreditar ou não, cabe a cada um, porque o seu mundo, a sua mente, né? Então vai caber a cada um a crença, né? Se é mito, se é verdade. Então, o que a gente está trazendo aqui vamos dizer, possibilidades, entendimento do que podemos ser, né? Se o Cristo é Deus, é o Criador, e somos filhos do Criador, em potencial, somos co-criadores. Tudo que está aqui nesse universo foi criado por nós, né? Então somos esses seres que estamos no processo de experimentação, passando por uma transição planetária, e aí não tem como negar, porque a ciência tem mostrado que o planeta Terra está passando por uma transição, está numa velocidade maior, porque a galáxia está se movendo mais rápido, em virtude do escuro, dessa energia escura, né? E não há como saber o que é essa energia escura, que é de alguma forma o Criador, ou não, né? Porque às vezes eu me pergunto, se o Criador é energia escura, não, porque quem criou a energia escura, né? Então temos muitas perguntas, mas sabemos que existe o universo, a gente fala muito do universo, é a fonte criadora, né? De tudo que há, e eu vejo que somos uns privilegiados porque temos essa oportunidade de criar, de experimentar a Terra, né? Esse planeta aqui, ele é minúsculo, gente, ele é pichoquinho em relação a mil outros planetas.
Então, não adianta a gente se achar os donos do universo, porque a gente é um entre milhões, né? Isso também a gente tem que ter essa clareza, mas a gente tem um dom, e é o dom desse livre-arbítrio, né? De poder, com sabedoria, fazer as pesquisas e chegar àquilo que é o que é, né? Que talvez é o que nos criou e que a gente já sabia e esqueceu, né? Então, mas é um experimento muito rico, muito bonito, e a minha intenção aqui é que ele se amplie, né? Que a ciência que é ensinada nas escolas, elas possam trazer essa riqueza da conexão da Terra, do planeta Terra. Não a gente vê o planeta Terra como a gente via antigamente, com uma bolinha lá e sem nenhuma conexão, mas sabendo que é a nossa nave, né? Que a gente precisa dessa nave para estar nessa Via Láctea. E qualquer danificação dessa nave, como ela vem sofrendo, as consequências vão vir para nós também, né? E vai fazer uma mudança no processo da Via Láctea também, alterando tudo que está ali, né? Então, desorganizando essa ordem universal. É isso. Aguardo vocês para o próximo capítulo. Espero que tenham gostado, porque eu fiz isso com muito amor. Gratidão.